Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa, mais um tempo junto do Uncollege Talk. Sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom participar desse mover de Deus que vai formar, que vai construir uma geração de um colegiado de jovens convictos, cheios da palavra, com conhecimento científico, filosófico, bíblico, jurídico. Que transborda, e jurídico também, né, Dayan? E que transborda o amor de Deus, que transborda a salvação, que transborda tudo aquilo que a palavra de Deus tem para transbordar e que a presença de Deus nas nossas vidas transborda por onde nós formos. E hoje temos um convidado muito especial aqui, um parceiro, um amigo, um companheirão aí de ministério que aceitou o convite. E nós vamos falar sobre o direito de ser crente. Vamos falar, gente, nós podemos ser crente numa boa, como é que tá isso? E vamos falar isso na abordagem jurídica, porque o nosso convidado é um advogado, Gabriel Dayan. Véi, obrigado por ter aceitado o convite. Muito bom, né, ter você aqui, uma alegria como amigo, como admirador pela inteligência, pela toda a capacidade, tudo aquilo que você tem. E poder falar disso com você, poder ter você junto, né, para tocar essa geração, para compartilhar essa geração, compartilhar a palavra de Deus com essa geração, os valores do reino com essa geração. Para mim é uma alegria ter você aqui. Dayan, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, cara. Pô, você é praticamente um líder, um conselheiro já de muitos anos, né? Passamos por poucas e boas. Algumas. Juntos e separados. Juntos e separados, passamos. E, cara, pra mim é um privilégio estar aqui. Aquilo que Deus tem colocado na minha vida que eu puder derramar sobre vocês é a minha alegria. Tem bastante coisa, Dayan. E eu quero que você fale um pouco de quem é o Gabriel Dayan. Origem, é curitibano, não é? Qual a sua idade? Casado, filhos? Como é que é a tua formação, Dayan? Formado em quê? Quem que é o Gabriel Dayan? Bom, meu nome é Gabriel Dayan, conhecido, o pessoal me conhece mais por Dayan. Eu sou casado com a Ronessa, já vai, acho que uns 2 anos já de casamento. Bênção, ainda estamos em lua de mel, para a glória do Senhor. Oh, maravilha. E sou advogado. Hoje eu vejo assim como a universidade ela foi realmente o lugar onde Deus me chamou para estar durante muito tempo, seja nas missões universitárias, seja pela Aliança Bíblica Universitária, que foi o movimento, a minha escola de missão cristã, e onde eu pude vivenciar várias experiências com Deus, onde eu pude estudar vários temas, pude ler de direito, teologia, filosofia, onde pude discutir com muita gente que pensa diferente. E me tornei advogado, né? Por causa da ABU, eu conhecia depois o pessoal da Liga, não sei se era a Liga Universitária, da Lagoinha. E lá acabei conhecendo a Anajuri, lá em Belo Horizonte. Também conheci o pessoal que era do Labri, lá na época. E por causa da Anajuri, eu comecei a me aprofundar nesses temas de liberdade religiosa, de laicidade do Estado, de temas que envolvem a questão da fé mesmo, né? Essa ponte do direito com a religião. E tenho advogado também, causas que eu pego quando dá, assim, né? Porque a gente fica muito focado nisso. E o mais legal que está sendo agora é que hoje eu sou diretor financeiro. Eu já fui diretor executivo, hoje eu sou diretor financeiro da Anajuri. E o legal é que a gente forma a cada ano a Academia Anajuri, que é um curso de formação, uma semana inteira, em que a gente pega todos esses sistemas jurídicos que a gente vai conversar hoje e fala para essa galera. Porque na Universidade de Direito a gente não tem outras perspectivas. A gente geralmente tem uma perspectiva só. E era uma perspectiva que me deixava em crise na universidade. Porque eu lembro, era uma prova de direito empresarial. Eu estava fazendo a prova assim e chorando. Falei, Deus, que porcaria que eu estou fazendo aqui. Que é isso? Para que eu nasci? Não é. Eu quero fazer algo para o Senhor e tal.
E eu sempre estava nessa crise, porque o direito é só um instrumento de dominação social, o direito é só do mais forte. A gente só aprende essa coisa instrumental, Foucaultiana, talvez, né, da universidade e do direito. E na Anajure eu pude perceber que o direito, a justiça e o juízo no texto bíblico fala sobre o direito, dependendo da versão, né? E que o direito e a justiça são a base do trono de Deus. E quanto mais você se debruça para estudar o direito, para estudar a justiça, inevitavelmente você vai se encontrar de joelhos diante do Senhor. Então, isso é entender que o direito faz parte, ou com aquela analogia da treliça e da videira, que a gente usa muito para o ministério, né? Também, a justiça é a videira. E a treliça, o que vai permitir que a justiça cresça, é o direito. Né? Então, essas coisas que a gente vai descobrindo da própria Bíblia, da própria palavra, nós podemos encontrar respostas na palavra de Deus a respeito disso. Então, isso foi me consolando, isso foi me direcionando. E aos poucos, eu fui percebendo que Deus foi me direcionando mais para a parte profissional, para a parte jurídica, e tirando um pouco da parte ministerial. Só que isso já é uma forma meio equivocada também de falar, porque, na verdade, eu me vi fazendo mais o ministério por meio do direito. Dentro da ação do direito. Né? Então, eu sou esse cara. Eu sou o cara que é meio nerd. Então, eu ia perguntar isso pra você. Eu te admiro pela tua nerdice. Eu sou fã, porque você é um nerd de gente boa, entendeu? Você é um nerd parceiro. Você é um cara assim que eu gosto muito de conversar, de ouvir. Você sempre foi nerd, Dayan? Sempre foi inteligente, assim, de bom aluno, de estudar? Não, eu acho que eu não fui um bom aluno, mas eu sempre fui um bom leitor. Eu acho que foi essa a diferença. Tipo um autodidata. Eu sempre fui autodidata, desde pequeno, assim. Em sala de aula você não curtia muito? É que, assim, eu tenho TDAH com hiperatividade. Então, assim, pra mim, eu funciono de outra forma. Ao mesmo tempo, tem momentos que eu consigo fazer muita coisa. Foco. Do que o hiperfoco, cara, eu consigo fazer coisas que eu falei, cara, eu fiz isso mesmo, né? Mas eu percebo essa limitação e aos poucos eu fui aprendendo a entender que isso faz parte da minha identidade também e que isso me permite dizer até quando eu posso ir, até quanto eu posso andar. Isso comprometia as tuas notas ou não? Com certeza. É mesmo? Na escola passava sufoco? É porque eu não me encaixava no padrão. Eu nunca me encaixei em padrão. Assim. Aquele padrão escolar que o Brasil tem, né? Do formato escolar. Mas aprendi. Na verdade, onde eu mais estou aprendendo a ser enquadrado está sendo no casamento. Isso aí enquadra todo mundo. A gente aprende não bastante. Existe TDAH. Não, isso aí você dá um jeito de aprender. Mas na faculdade também, cara, no curso de Direito, por ser aí algo que já tem toda uma aptidão, tem toda essa essência que você foi descobrindo do Evangelho, da Palavra de Deus com o Direito, também você tinha dificuldade de... Tive. No início da faculdade foi legal, cara, porque eu lia os livros e eu não estudava pra prova. Eu lia vários livros e eu respondendo tirava 10. É assim, mesmo, velho? Direito constitucional, filosofia do direito, ciência política. Nossa, eu voava. Agora, que inveja santa, velho. Agora, no metade da faculdade, quando entra ali contratos, obrigações, direito empresarial, essa parte mais processual do direito, que é onde a gente aprende o juridiquês mesmo, essa parte advocatícia do negócio, não tão acadêmica, daí eu sofri. Eu sofri bastante. E entrei em crise na universidade por causa disso também. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu achava que era o começo. Errei o curso. Pois é, no começo achei que era o máximo, né? Porque, puxa, filosofia, discussão e tal. E daí no final da faculdade, essa parte mais técnica, mais advocatícia, e eu falei, cara, acho que não é pra mim. Mas daí Deus me resgatou nesse momento também, né? Em relação ao propósito que ele tinha pra mim no direito. Daí como eu falei, conheci o pessoal da Liga Universitária da Lagoinha. Daí nessa época, em 2017, fiz o curso da Anajure, fiz essa semana de internato, fui da primeira turma e 3 meses atrás eu estava ajudando a 6ª turma já. Olha só que legal. Então, cara, Deus tem sido maravilhoso, assim. Tua vida cristã, tua familiar, você nasceu numa família cristã? Sim. Sua conversão se deu como? Cara, então, eu cresci como filho de crente, né? Crescendo na igreja, rato de igreja, né? Limpava o chão da igreja com a minha camiseta, porque eu ficava me esfregando quando tinha 4, 5 anos, né? Bagunceiro pra caramba. Mas eu lembro que eu tive uma experiência real com Cristo
quando eu tinha lá pelos meus 12, 13 anos. Daí até pedi pro meu avô me batizar, porque meu avô era pastor. Né? Então foi uma... E ele estava completando 50 anos do ministério dele. Olha. Gilberto Estevão, fundador do programa de alfabetização pela Bíblia. Fazer referência a ele, porque, querendo ou não, o meu complexo era do meu pai sendo policial militar e do meu avô sendo pastor. Então, meu pai me falava da realidade nua e crua da sociedade, e o meu avô falava da missão, do evangelho. E eu falava, cara, que loucura isso, né? Então, essas são as duas figuras, referências na minha vida, na minha criação. E daí eu tive essa experiência com Cristo com 12, 13 anos, onde eu entendi que eu era pecador, que eu era desgraçado, que eu precisava de graça, que eu não dou conta de nada, que eu preciso de Cristo para me arrepender. Ou seja, eu não sou capaz de nada. E daí tive uma sede muito grande por estudar a Bíblia. Foi a época que eu comecei a ler Tozer, Ravenhill, os avivalistas, toda essa minha adolescência. Daí eu comecei a pegar umas teologias sistemáticas. Daí eu já comecei a Lutero, Calvino. Comecei a me aprofundar nesses assuntos. Daí C.S. Lewis. Daí quando eu conheci C.S. Lewis, daí já era, né? Daí eu fui para mergulhei de cabeça também. Então esse é o resumo da minha adolescência com Deus, assim. E claro, tocando minha guitarra, tocando muito rock, muito metal, pra honra e glória do Senhor Jesus. E eu gosto, cara. E você na igreja chegou a servir no Ministério de Louvor? E ministerialmente, as ações que você já se envolveu? Você já citou algumas aí, Daiane? Só dá uma resumida nisso. Cara, fui líder de célula, fui líder de departamento, fiz ação social. Nossa, E você se envolveu em instituições, em movimentos universitários? Sim, daí na universidade foi onde eu tive esse meu contato, né? Porque eu lembro que eu estava na faculdade e eu falava, cara, o que eu vou fazer aqui, né? Daí eu ficava orando em volta da faculdade, assim. De repente, o que acontece? Encontro mais umas 2, 3 meninas que estavam orando no canto. Eu falei, Gabriel, nós vamos fazer uma reunião aqui para iniciarmos o grupo da Aliança Bíblica Universitária em Curitiba. Eu falei, cara, que diacho é isso, né? Vamos lá. Cara, que coragem. Cheguei lá, não, Gabriel, você já vai ser o nosso diretor aqui, já é eleito aqui, nossa executiva, você vai ser o nosso presidente. Eu falei, amém, tá, vamos pra cima. E, cara, fomos pra cima, evangelizando a galera, discutindo com os ateus, com todas as ideologias, e tendo crise, porque daí tinha que ler as ideologias e contrastando isso com o evangelho, e história da igreja. Nossa, foi... Eu brinco assim que eu fiz meio que metade de faculdade de Direito e metade de faculdade de Teologia, assim, porque, cara, a gente lendo e discutindo e preocupado e vendo vários amigos nossos se perdendo na universidade por besteira, né? Então, esse meu coração, assim, de que, cara, a urgência de estudar é porque... Eu até falei um negócio que a gente provavelmente vai abordar mais pra frente, mas parece que o crente vive numa bolha, sabe? Tem uma própria linguagem, vive no seu próprio meio, vive meio assustado. E a gente precisa que a mensagem chegue e às vezes as pessoas até estão abertas para receber nesses lugares, principalmente, estão até em busca, né? Mas a gente se fecha. E o crente é taxado de idiota. Daí o mente fechada, tal, não sabe conversar, ou não sabe ser entendido e entender aquilo que está sendo discutido. Então, o testemunho dos meus irmãos na faculdade também me escandalizou um pouco, assim. E eu também, cara, eu fiz muita besteira, né? Você chegou a desviar, dar uma jacada assim na faculdade? vida? Não, na faculdade não. Ou então em algum momento da vida cristã? Cara, eu tive um momento ruim. Você deu uma... Mas eu tava muito em crise com o ministério. Mas é porque eu já estava nessa fase lá, meus 28, 29. Questão de chamado. Chamado, assim. A própria relação com a igreja, né? Também estava um período que eu estava com cansaço. Eu tive um episódio de burnout, né? Mas assim, daí eu fiquei um tempo assim... Afastado, mas não... A fé, a vida com Deus? Cara, continuava, tremeu várias vezes nesse período, mas... Na faculdade, cara, se eu puder falar que o que eu vivi da fé, assim,
de experiências, tipo, de tá no corredor e o cara fala, cara, tô com dor de barriga, deixa eu orar por você aqui. Tá? Eu orava, daí o cara saía. Acabou a dor de barriga. Daí acabou a dor de barriga. Ou Que então, legal. um cara chega, eu lembro que esse foi um dos casos mais que o cara chega, cara, quase saí na porrada com a minha esposa. O cara falou, eu falei, nossa, cara, como assim? Ele falou, não, cara, quase fomos pra ver de fato, a gente brigando e tal, não sei o quê, porque minha esposa não me acompanha no ministério. Ele falou bem assim? Aí resolve como? Cara, Daí eu falo assim, meu Deus, cara, não, deixa eu orar. Daí eu orei por ele e tal, mas de repente veio, cara, o dom, né, um carisma, né? Cara, eu comecei a trazer revelação ali, comecei, tipo, uma coisa que não era eu falando. Falou, cara, você precisa fazer assim, você precisa abandonar o teu ministério, porque é uma idolatria na tua vida, você precisa entender que quem faz a obra no coração da sua esposa é o Espírito Santo, não é você. Ao você ter se casado com ela, você abriu mão disso daí e você agora vai lutar pelo teu casamento, pela tua esposa. Então, o cara começou a chorar, caindo lá no meio do corredor da faculdade, a gente orando e tal. Cara, coisas assim, experiências tão maravilhosas com Deus, com o Espírito, assim. E talvez o fechamento, a cereja do bolo seja a própria publicação do livro, né? É verdade, você lançou um livro sobre o movimento universitário cristão. O Manual do Universitário Cristão. Porque o que eu percebi? Eu era o nerd, né? Uhum. E eu gostava de ler apologética, eu gostava de ler teologia, eu gostava de ler as discussões, né? Mas, cara, quando eu trazia isso pro grupo da universidade, todo mundo... Ai, que chato, lá vem o mala. Lá vem o teólogo. Lá vem o teólogo, né? O filosofento. E daí eu ficava bravo com isso, cara. E o meu pastor, na época, ele também fazia esse tipo de crítica a meu respeito. Uhum. E daí eu falei... E daí eu comecei a ver que todos os livros que tratam do cristianismo e universidade, eles têm uma pegada apologética. Então eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou fazer um livro prático. Um manual. Né? E eu lembro que eu estava na igreja, eu estava orando e daí um pastor veio orar comigo, ele falou assim, Gabriel, eu vejo as pessoas estudando aquilo que você está escrevendo. Daí eu já caí no chão chorando lá, bem faceiro, empolgado. Legal. E daí quando eu levantei, veio um download do que eu precisava escrever. Em 4 meses eu escrevi o livro. Uou! E daí, né, a Pão Diário publicou e quero agradecer principalmente a Jazz, né, que provavelmente vai estar nos ouvindo aqui, que foi quem ajudou essa mediação aí. E então, assim, eu sou muito grato porque há um tempo atrás um pessoal de uma igreja me mandou mensagem dizendo que eles estavam fazendo tipo a escola dominical com os jovens, usando o meu livro como... Caraca, E daí, cara, eu lembrei daquela palavra do pastor naquele dia. Das pessoas, dos jovens, né, aprendendo com aquilo que você escreveu. Daí eu pensei, cara, glória a Deus. E daí você tem no coração alguma convicção, ou ainda não tem convicção, mas está aberto para, de algum momento na sua vida, você ter uma integralidade de tempo? Para o ministério, eclesiástico, assim, Isso. pastoral. Que seja. Cara, o atual momento da minha vida, pelo que eu tenho orado com a minha esposa, pelo que eu tenho entendido da palavra de Deus, o ministério é onde você está. Certo. E eu não queria o direito, de certa forma. Eu queria fazer teologia, eu queria fazer música. Tentei, né? Nunca foi uma possibilidade para mim. Só que hoje eu tô vendo tantas coisas acontecerem. E eu quero ter esse coração para quando Deus me chamar para qualquer outra coisa. Seja para o ministério, seja para uma empresa, seja para ser pai, seja para ser o que for. Eu quero ter esse coração de falar, Deus, se for o momento certo, eu sei que o Senhor vai abrir uma porta, vai fechar outra, e eu quero ir tranquilo, porque eu sei que um ciclo se fechou, talvez outro se abra agora. Então, se Deus me chamar para ser pastor, inclusive, esse foi uma experiência que eu tive com um amigo meu lá de Alagoas. Eu estava choramingando com ele algumas questões pessoais, e ele chegou para mim, que envolvia ministério, né, na fase que eu falei para você lá, que eu tive um burnout, uma estafa, um cansaço muito grande. E ele falou assim, cara, se Deus for te chamar para qualquer coisa, Ele vai te chamar. E aquilo, cara, confortou tanto o meu coração, porque a minha crise era com o ministério, né? Que eu consegui perdoar
várias pessoas que tinham me feito mal. Uhum. Então, meu coração é esse, Fabiano. Se Deus me chamar para o ministério pastoral, ele vai chamar. Se ele chama para outra coisa, amém. Tá aberto. E eu tô aberto. Ouvindo a direção, ouvindo o mover da nuvem. Porque, cara, a minha identidade, ela tá em Cristo. E se ele falar para fazer uma coisa, é isso. Certo. E, tipo, quanto mais eu tento fazer as minhas coisas, mais eu me ferro. Desculpa, não pode falar, né? Mas é verdade, cara. Essa que é a vida cristã. É a gente se adequar à vontade de Deus. E Dayan, nessa junção, nessa revelação que você tem do direito com o evangelho, que você compartilhou aqui, toda essa sua construção, tudo aquilo que você já viveu até mesmo dentro da faculdade de direito, você enveredou por um estudo pessoal, não sei se você chegou a fazer alguma formação acadêmica nisso, mas você desenvolveu bastante conhecimento sobre as religiões, sobre as religiões no Brasil, sobre o movimento evangélico no Brasil. Eu queria que você tentasse dar uma pincelada assim pra gente, algo histórico. Da onde que surgiu esse mundo de religiões, né? Umas monoteístas, outras politeístas. Desde quando isso, se a Bíblia dá a ideia de algum start dessa proliferação de ideologias, de visões de mundo, de cosmovisões. E como é que isso foi sendo construído aqui no Brasil? Você consegue dar pra gente assim, um panorama? Vamos pensar em história geral, né? Isso. Em história geral é muito disputado, né? O conceito de religião, a história da religião é um conceito disputado. E a gente tem várias tentativas de explicações, né? Na universidade a gente tem pelo menos a ideia de que antigamente, por causa principalmente da evolução, a ideia de religião teria sido formada por causa dessa necessidade de explicar de onde viemos, né? Uhum. Enfim. E daí, primeiramente, era politeísta, né? Geralmente os deuses eram vinculados a certos aspectos da natureza, né? Então, chuva, sol, fertilidade, guerra, proteção, enfim. E que daí a religião foi evoluindo e se tornou monoteísta, né? Essa é uma explicação que a gente encontra bastante no meio mais secularizado. Mas, cara, eu olhando para a palavra de Deus, eu discordo um pouco dessa perspectiva, porque eu acredito que, na verdade, eu fui muito influenciado pelo... Só um pouquinho, a gente volta, tá? Para a tua resposta. Mas pela palavra... Dá 3 segundinhos. Mas pela palavra de Deus, eu entendo, cara, que a história é um pouco diferente. Eu fui muito influenciado pelo fator Melquisedeque, Dom Richardson, né, que é o autor. E eu acredito que a Bíblia nos dá um ponto de partida para a gente entender um pouco dessa dinâmica, que é a Torre de Babel. Eu acredito que a Torre de Babel, quando Deus divide os povos em línguas, cada um foi para um canto do mundo. E a partir dessa ida para cada canto do mundo, esses povos foram começando a se relacionar com divindades que tinham a ver com a necessidade que eles tinham, né? O Dom Richardson ele fala sobre os povos ali do Camboja, da região perto do Himalaia, que é um exemplo que eu achei muito interessante, que eles tinham, os missionários cristãos que foram para lá, existia um Deus, mas qual que era a história daquele povo? Por causa que era difícil ultrapassar aquela região do Himalaia, eles fizeram um pacto com os deuses da região para poder passar por aquele lugar. Então, por isso que agora aqueles deuses eram os deuses deles. Uhum. Então, eu acredito que algo semelhante aconteceu em todas as áreas do mundo, né? Até Deus se revelar mesmo para Abraão, Isaac e Jacó e toda a história que nós temos aí do judaísmo, do cristianismo. Então, eu penso assim que, na verdade, antigamente era tudo monoteísta, daí depois, por causa do pecado e da queda, se tornou politeísta. E aí, essa questão do judaísmo, do cristianismo, Abraão, Isaac, Jacó veio que é o Velho Testamento, veio o Novo Testamento. Isso veio numa sequência global. E no Brasil, como é que isso aconteceu?
Cara, no Brasil... Como é que foi isso no mundo e como é que foi isso no Brasil? É que esse é mais o cerne do que eu tenho estudado ultimamente, porque eu tenho estudado o movimento evangélico como um todo hoje no Brasil. Essa tem sido a minha área de pesquisa autônoma, não estou pesquisando para nenhum artigo, nada. Eu estou estudando, lendo livros a respeito, as divergências, principalmente do segmento evangélico. Mas no Brasil, cara, a construção da religiosidade brasileira é inegavelmente católica, né? Certo. E ela se mistura um pouco com o animismo, que é essa questão de você existir seres espirituais da árvore, do animal, que veio do indígena. E somado a isso veio com os deuses de matriz africana. Né? Então essa é a mistura religiosa do Brasil. Né? Esse sincretismo. Né? E durante a história brasileira... me parece que a religião, inicialmente, ela começou tendo um grande protagonismo, principalmente no atendimento dos pobres, aquilo que hoje a gente chama de terceiro setor. A gente tem o primeiro setor, que é o Estado, o segundo, que é a economia, e o terceiro, que seriam essas entidades, antigamente se chamavam ONGs, agora são OSCs, né? Organizações da Sociedade Civil, que fazem ação social de forma privada, né? Certo. Às vezes recebendo dinheiro público ou não. Então, mas ano passado era a igreja que fazia isso. Os orfanatos, a educação, a saúde, era a igreja católica. No Brasil era isso. E então isso ajudou a que a igreja fosse conseguindo estender a sua rede de apoio para o Brasil inteiro, né? Agora, já pelos anos 60 ali, houve uma mudança. Muito desses grupos de direitos, de defesas de direitos, esses grupos mais, poderíamos dizer, progressistas, eles começaram a entrar no terceiro setor também para a defesa de direitos constitucionais, liberdades de trabalho. Certo. Então, e daí esses grupos começaram a trazer uma visão um pouco mais, como que eu posso dizer, militante talvez, e que tirou um pouco desse caráter religioso do negócio. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso trouxe uma mudança de paradigma. Né? E que, por exemplo, as questões sociais, as questões acabavam sendo desses grupos. E a religião ficava agora cuidando mais da parte religiosa. Então isso acabou criando uma cultura brasileira também de que uma coisa, outra coisa. Esse dualismo, essas forças acabaram fortalecendo isso daí. E eu vejo que hoje a gente está percebendo como a gente perdeu muito tempo como igreja nessas causas sociais. Assim. Pensando na mistura de religiões aqui no Brasil, na sua opinião, o que fez o cristianismo, através da Igreja Católica, a própria Igreja Evangélica, ganhar uma força maior do que as outras? Pensa, as matrizes africanas vieram com os escravos, certo? E talvez hoje a gente tenha as religiões africanas com mais força, mas cresceu a força dessas religiões. Mas o cristianismo, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, ela sempre foi muito mais forte aqui no Brasil. Como é que se construiu essa força muito maior? Cara, eu penso que é principalmente pela tradição e pelo hábito. Né? Nós temos um primeiro movimento que são as religiões evangélicas de missão, que elas vieram no passado para estabelecer bases mesmo no Brasil para colonização mesmo. Nós temos a Igreja Luterana como exemplo disso. Nós temos também a Igreja Presbiteriana vindo, nós temos o pessoal que veio ali em Pernambuco, né, Maurício de Nassau, nós temos toda uma construção dos protestantes, descendentes da Reforma Protestante, vindo para o Brasil com o intuito de ficar no Brasil. Ou se não ficar no Brasil, para promover. E isso foi até o início do século XX, né? 1910, que daí começam a vir os movimentos pentecostais.
Então você começa a ver o pessoal da Assembleia de Deus, o pessoal de outras denominações. Por exemplo, meu avô, que eu citei no começo, era uma missão sueca, batista pentecostal, que veio e que era que financiava o ministério do meu avô, por exemplo. Então, vários grupos nesse início do século ali, eles começaram a vir já com essa característica pentecostal. Enquanto essas igrejas de missão, né, elas ficaram principalmente perto das grandes cidades, os pentecostais foram para dentro do Brasil. Aquilo que o Franco Iacomini, que é jornalista, ele fala do Brasil profundo. Ele tem um livro, Evangélicos no Brasil, muito bom, uma cartilhazinha também assim que é essencial à leitura. E os pentecostais foram ganhar o Brasil profundo, né? E a partir ali de 1950, 1960, nós temos uma segunda onda do pentecostalismo, né? Que veio com o Deus é Amor, Brasil para Cristo, certo. O advento da igreja quadrangular. E meu avô foi um dos pregadores dessa época. Meu avô conheceu os fundadores ele contava essas histórias para mim. Contava que eles estavam pregando em São Paulo, daí jogaram um molotov neles. Assim, porque o povo não gostava de evangélico, porque achava que era uma heresia, né? Então, o evangélico ele foi muito perseguido nesse ponto no passado, né? E os mais velhos carregam um pouco desse ranço que, conforme diz o Robson Cavalcante, é como se fosse um resquício, assim, um ressentimento do evangélico em relação a ser sempre tratado como um cidadão de segunda classe no Império. E isso tem uma razão jurídica, inclusive, porque quando você vai para a Constituição Imperial, você vê lá que a igreja oficial do Império brasileiro era a religião católica apostólica romana. E os cargos públicos, o funcionalismo público só poderia ser quem confessasse a fé católica. Certo. Então, todos aqueles que não eram católicos não poderiam ser funcionários públicos, não poderiam participar da vida pública, né? E então essa era uma característica de cidadão de segunda classe. E na própria Constituição Imperial, ela diz assim que aquelas outras religiões é assegurado a liberdade religiosa, só que não pode nem ter aparência de igreja. Tipo assim, tem que ser nas casas, tem que tá lá na Constituição Imperial, para quem quiser ver. Então, assim, o evangélico ele cresceu com esse estigma de cidadão de segunda classe. E esse ressentimento, inclusive, está muito por trás de muitas coisas que nós temos visto hoje no Brasil. Mas a gente pode conversar isso mais para frente. Então, a grande verdade é que essas igrejas de missão que vieram, elas começaram a fazer ações, associações para ação social, aquilo que eu falei do terceiro setor, e eram igrejas que ficavam muito perto do poder público, né? Você vai ver essas igrejas tradicionais, como a gente chama hoje, elas perto do poder público, no centro da cidade. E as igrejas pentecostais nas margens. Nas margens. Então, esse foi o contexto do crescimento do Brasil em relação especialmente à religião evangélica, né? E hoje, segundo os dados do IBGE, já existe uma previsão de que em não sei se em uma década, talvez um pouquinho mais, os evangélicos já sejam a maioria no Brasil. Isso te empolga? Te preocupa? Me deixa desesperado. É mesmo? Você reconhece essa pesquisa? Porque uma coisa é eu responder um questionário do IBGE dizendo que eu sou evangélico. Infelizmente, há uma diferença entre a pessoa ser um seguidor da palavra de Deus, dos princípios de Jesus. É um abismo de separação. Né? Infelizmente, há diferenças disso aí. Numericamente, pode chutar, tá, Dayan? Se a gente chegar em 51%, segundo o IBGE, quantos estão não são só por declaração, mas são de fato? Assim, como você enxerga a igreja hoje, dentre esses todos que respondem IBGE, em relação aos que realmente você considerar esse aqui realmente é um seguidor da palavra de Deus? Eu acho que a gente pode se alegrar com aquela alegria de Paulo, quando ele fala que importa que o evangelho seja pregado. Com uma distorção ou outra, as pessoas estão... A confissão de fé evangélica,
ela é que Jesus é o Senhor, né? De que Jesus é Deus. Então, é bom que isso seja pregado, né? Agora, como a gente está falando de IBGE em um sentido mais prático, político, numérico talvez, e político, tá? Qual que é realmente a melhora que os evangélicos estão causando no Brasil? Né? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. E do meu ponto de vista, nós não temos feito tanta coisa boa, não. Né? Por exemplo, tem uma citação emblemática do ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em que ele falou que existem vários grupos políticos tentando ganhar o controle do Brasil. Ele citou 3. O tráfico, as milícias e a igreja evangélica. Então, para você ver como... Tamo bem com o ministro. Tamo bem. Mas quando você vai percebendo alguns estudos acadêmicos, você vê o que o pessoal está falando, você percebe que a igreja, ela não... ela causa, sim, um bem social. Ela causa, por exemplo, qual entidade no Brasil, política, etc., está buscando cuidar da família, manutenção da família. Aquilo que o Juliano Spire, no livro O Povo de Deus, ele fala, o antropólogo, né, ele fala que essa domesticalização do brasileiro, que a igreja evangélica faz, do homem ficar cuidando da casa, né, de amar a sua esposa, de cuidar dos seus filhos. Né, esse livro do Juliano Spire eu estou citando porque é muito legal. Ele cita, por exemplo, que uma curiosidade dele é que ele estava na favela e ele estava olhando que as casas eram tudo de tijolo, assim, mas tinha umas casas com reboco. Ele falou assim, por que essas casas têm reboco? Essas aqui são dos evangélicos. Ele entrava na casa lá e as casas dos evangélicos tinham separação do quarto do casal, do quarto das crianças. E ele falava assim, o que é isso aí? E daí, conforme ele foi estudando nos seus estudos antropológicos, o Juliano Spire ele percebeu que o movimento evangélico, ele também, por mais que ele tenha essa perspectiva da submissão da mulher teológica que nós temos na teologia cristã, ele fala assim que em nenhum outro lugar a mulher tem tanta voz como portadora do Espírito Santo. Isso é um antropólogo falando. Antropólogo sem vínculo de fé, com a fé cristã. Trabalhando para uma antiga candidata à presidência da República, sabe? Enfim, ele estava fazendo esse trabalho. Ele falou assim, poxa, as mulheres têm voz dentro das congregações. Porque elas falam em nome do Espírito Santo. E isso a igreja para, escuta e obedece. Então, são questões muito legais assim que o livro do Juliano Spire traz, que eu recomendo também a leitura. E que, sim, a igreja evangélica faz ainda, para a glória do Senhor, muita coisa boa. Mas, diante do número expressivo do IBGE, não tanto. Percebe-se uma diferença, né? Percebe-se uma diferença. E dentro desse sincretismo, dentro dessa mistura, dentro dessa, vou colocar aqui, incoerência da pessoa se professar evangélica, né, a pessoa se declarar crente, sem ser de fato uma seguidora dos princípios, dos valores, não é só com os evangélicos, mas a gente tem notícias de perseguições por conta da religião. Sim. Isso eu penso que não é só com os evangélicos. A gente tem situação de evangélicos, a gente tem situação de católicos, a gente tem situação de umbandistas aqui no nosso país, certo? Essa perseguição, aí entra na parte jurídica, a Constituição, as regras. Por que algo que é tão pessoal, tão íntimo, uma decisão íntima de fé, de experiência, de conclusão, de construção, assim, de vivências espirituais, de vivências intangíveis, vamos colocar, por que isso tem que ser monitorado, regido por leis, por códigos civis? Por que existe esse ódio,
essa perseguição contra um ou outro? Né, a resposta primeira, de longe, é porque a igreja já fez muito problema quando misturado com o poder, né? Então... A igreja, você fala, evangélica ou você já está partindo lá desde o geral, cristianismo católico? Geral. Toda a relação da igreja com o Estado, quando se mistura, ela causa muito problema àquelas outras pessoas que não creem da mesma forma. Uhum. Então, a própria reforma protestante, se você for olhar cada reformador tinha pelo menos um artigo sobre desobediência civil, sobre até que ponto você pode desobedecer às autoridades sem pecar. Uhum. Né? E por que isso era uma questão tão forte? Porque a reforma protestante trazia a liberdade religiosa para discussão, porque antes era a igreja que regia tudo, a igreja católica. Então você precisava de mecanismos que pudessem garantir a liberdade de todos. E entre acertos e erros, né, que a gente sabe que existe de ambos os lados, hoje essas liberdades e garantias fundamentais que a gente fala no direito, liberdade religiosa, liberdade de consciência e crença, usando a terminologia da nossa Constituição, né? Liberdade de consciência e crença, liberdade religiosa, liberdade política. As liberdades, de forma geral, elas são uma grande vitória dos direitos humanos, né? E a gente tem que lutar por isso. Uhum. Né? Só que o que me parece é que muitas vezes os religiosos, por serem sempre maioria, eles não pararam para perceber que os tempos estão mudando. E que todo direito ele precisa ser constantemente afirmado e protegido. Porque senão ele vai sendo deixado de lado. Uhum. Né? Pelas próprias transformações histórico-culturais. Então, eu vejo que hoje essa questão da perseguição ela gera muita... Porque o evangélico, né? A gente escuta muitas histórias que vieram lá da Cortina de Ferro, da perseguição do comunismo, né? E aquelas histórias do irmão André, né? Uhum. E que morreu, acho que morreu ano passado, né? Enfim, morreu recentemente, né? Que era o que fazia tráfico de bíblias, enfim. E a gente acabou crescendo com essas histórias. E que são histórias verdadeiras, de que há uma perseguição ao cristianismo muito forte em países comunistas. Sim. Isso é uma questão, né, bem pacificada. Agora, no Brasil, toda essa construção católica, a gente tem que levantar as mãos para os céus e agradecer. Porque o nosso sistema de laicidade brasileiro é o melhor do mundo. Não existe no Brasil um sistema, juridicamente, não estou falando na prática, juridicamente descrito na Constituição, que seja tão bom quanto o nosso. Países que são parecidos são a Itália e a Espanha. Mas o Brasil ainda é mais laico ainda. É melhor, assim. Né? Porque ainda há uma prevalência da religião católica na própria Constituição da Itália e da Espanha. Uhum. Então, o nosso sistema garante igualdade entre as religiões, juridicamente, garante liberdade para se constituir como elas quiserem nos seus estatutos. Ela permite parcerias do Estado com a igreja em ações de interesse público. Uhum. Ou seja, se tiver uma ação social, que as igrejas podem fazer parcerias com o governo, né? Mas para ações públicas, né? De interesse público. Uhum. Então, assim, esse modelo de laicidade colaborativa, de colaboração, é o melhor sistema do mundo de laicidade. Eu não tenho, assim, medo nenhum de falar isso. Certo. A gente tem que agradecer porque foi muito influenciado pela doutrina social da Igreja Católica, que é uma doutrina muito legal para a gente estudar também, né? Tem várias encíclicas, né, da Igreja Católica que falam dessa questão do cuidado com o pobre dentro de uma perspectiva da Igreja, dentro da perspectiva que se preza a ser bíblica, né? Então é algo que a gente pode aproveitar e reter o que é bom. Uhum. Então a perseguição no Brasil ela acontece de uma forma diferente. Ela não é um militante islâmico, lá um guerrilheiro islâmico vindo com um AK-47 fazendo estrago, né, cortando o pescoço da galera. Não. Mas hoje, principalmente quando eu falei do terceiro setor, que a partir dos anos 60 ali,
os movimentos progressistas eles ficaram mais ali em volta dessas associações políticas, culturais para a implementação de direitos sociais, esses grupos começaram a querer jogar tudo que era da religião mais de lado, entendeu? Então, por exemplo, a discussão emblemática a esse respeito é, por exemplo, quando o antigo presidente nomeou o André Mendonça como ministro do Supremo Tribunal Federal. Toda a discussão, mas ele era, né, que se consagrou como terrivelmente evangélico. Uhum. Mas um evangélico pode estar no Supremo Tribunal Federal? Você via todos os jornais falando isso. Como assim um evangélico? Cara, a gente já teve um outro evangélico, Batista, inclusive, né, no Supremo Tribunal, só que muitos anos antes. E por que isso agora? Por que não posso nomear um pastor para ser um ministro de Estado? Que foi também um outro caso que aconteceu no governo anterior. Uhum. Por que o pessoal está indo tão contrário a isso? Como se a característica de religioso limitasse a atuação pública, profissional, governamental. Exato. Do cidadão. Então, isso sim é uma perseguição velada que acontece no Brasil demais, né? É só você... O pessoal da Federal aí, que estuda nas federais, sabe muito bem o que eu estou falando. Né? Você não pode, você às vezes não entra num grupo de pesquisa, você é malhado numa banca de mestrado, numa banca de doutorado. Né? Tudo que envolve uma questão meio pública, você acaba sendo ostracizado por causa da sua fé. E isso sim existe no Brasil. Mas uma perseguição tipo, vamos matar os evangélicos, isso a gente não tem, graças a Deus. Só que, infelizmente, segundo os dados dos governos, segundo os dados públicos que a gente pode fazer acesso e fazer coleta de informações, infelizmente a religião evangélica hoje é a que mais comete crimes contra religiões de matriz africana. Sério, daí? Destruindo terreiros, tacando fogo, queimando estátuas, destruindo imagens, né? E a gente está vendo que, principalmente os evangélicos pentecostais mais assim, que padecem de estudo teológico mais aprofundado, tendo essas posturas mais radicais. Né? E isso é um fato. Isso é um fato hoje já. E mais para frente, essas informações vão se tornar cada vez mais públicas, principalmente no ano eleitoral. Aí acaba sendo usado de forma com interesses também não muito legais. Só que também tem um outro detalhe, que quando nós sofremos alguma perseguição, para nós é uma vitória, não é verdade? A perseguição para o cristão evangélico, pelo que a gente fez na palavra de Deus, é algo que já se garantiu que ia ter. A princípio, ninguém se assusta. Sim. Sofre, é horrível, né? Sente. Mas está gerando um eterno peso de glória. Aí fala assim, cara, tá. Quando eu resolvi ser cristão, quando eu entendi a mensagem do evangelho, veio no pacote, você vai ser perseguido. Vai ter essa perseguição aí. Né? Mas me entristece, assim, ser o causador de perseguição. Isso eu não vejo base. E por que eu falei isso? Porque a gente não denuncia. Não é a cultura do evangélico ligar para a polícia, entendeu? Quando essas coisas acontecem. Quando a gente sofre a perseguição. Agora, né? Quando as religiões de matriz africana ou outras religiões... Eles denunciam na polícia. Entendi. Então, por isso que os dados são majoritariamente deles. É raro também, né, Dayan, entrarem numa igreja e destruírem a estrutura. Sim. É aquilo que você falou, a perseguição que a gente acaba sofrendo, ela é mais velada, né? É uma perseguição preconceituosa. É a polícia por causa do barulho. Né? Se você for procurar nos sites da justiça, perturbação do sossego, igreja evangélica, bate lá, pesquisa de jurisprudência. Isso, e começa a criar esses vínculos de leis, de funcionamento dos cultos, né? E curiosamente, a igreja evangélica de segmento mais neopentecostal, eu não vou citar o nome, mas elas têm algumas práticas que elas estão mitigando o direito à liberdade religiosa. Por quê? Porque, por exemplo, tem uma igreja aí que os pastores eles precisam fazer vasectomia, né? E depois... Ou então eles precisam bater metas.
Metas financeiras? Metas financeiras. Quando eles entram com uma reclamatória trabalhista no Tribunal do Trabalho, afasta-se a liberdade religiosa para que, cara, é o vínculo de trabalho explícito. E daí você vai falar, o tribunal está errado? Não. É um vínculo de trabalho. Acaba sendo um vínculo de trabalho. E isso acaba prejudicando, em grande parte, todos os pastores, porque quando essa temática voltar a cair naquele tribunal, já tem uma jurisprudência ali que possa trabalhar do assunto, diminuindo o direito à liberdade religiosa em prol dos direitos trabalhistas, né? Então, por quê? Claro que nós, teologicamente, sabemos que o pastor está ali para orar, para buscar o Senhor, para buscar direção, para servir a igreja. Ele tem o seu... A gente chama de prebenda, a gente não chama de salário, porque não é o óbulo, né, que são os nomes, né, dessa remuneração dos... dessa gratificação aos pastores, né? E só que o problema é que daí essas questões vindas pelo Estado é a principal forma de perseguição que nós vamos ter ainda nesse país. Então, por isso que é muito importante nós termos cristãos que entendam de direito, que entendam de sociedade, de política, de igreja, de teologia, para que a gente possa orientar os pastores. Porque muitas vezes a gente sabe que os pastores estão preocupadíssimos com questões das suas ovelhas. E eles não sabem para quem correr, eles acham... Daí eles vão tentar no linguajar evangélico, às vezes, criar alguma coisa, e isso vai soar ofensivo. Ou vai se tornar até mesmo discurso de ódio para outras pessoas. A gente já vê, não sei se tem algum episódio oficial de justiça, talvez até tenha, e falta a minha informação. Mas em redes sociais, em perfis, em discussão, em treta de feed, já somos considerados propagadores de discursos de ódio e tudo mais. Agora, veja assim, Dayane, quando que um episódio caracteriza perseguição? Seja a mim como cristão, a uma instituição. Porque uma coisa é discordarem da gente. Uma coisa é me rejeitarem na faculdade. Tipo, tem um grupo do WhatsApp da sala, não colocaram o crente no grupo, porque ele não vai ficar ali vendo aquelas fotos, aquelas imagens que a gente manda. Tem lá na empresa, tem 2 grupos de WhatsApp. Né? Tem o oficial que o chefe tá. E tem o clandestino, que o chefe não tá e nem você, crente. Exatamente. Para a glória de Deus, né? Então, isso é uma rejeição, entristece, é pessoal. Isso é perseguição? Posso exigir isso em caráter de perseguição? Ou para ser perseguição, precisa ter um prejuízo do tipo, não, fulano não vai ser promovido, a vaga seria dele, mas ele é evangélico. Ou ele é, vamos considerar aqui um outro credo. Não. Ou então, violência física, piadas, bullying, certo? Bullying isso não é algo que acontece só entre adolescentes, né? Acontece muito em ambientes corporativos também. Uma denominação, uma igreja específica, aquela igreja local, o templo, aquele pastor, quando que ele é vítima de perseguição? Você saberia dizer assim, que tipo de situação caracteriza isso? Sim, inclusive já tem julgado do STF sobre isso. Né? Nós temos um caso emblemático, que é caso de estudo de caso nas salas de aulas, enfim, que é o caso do padre João Abib. Ele fez um livro de apologética católica contra as religiões de matriz africana e focado especialmente contra o espiritismo. Então ele faz apologética cristã, é pecado, tal, não sei o quê. E no livro ele fala que nós devemos amar as pessoas, né, tal, mas em relação à doutrina, às ideias, descascou. O livro descascava, assim. Isso foi... teve um espírita que se sentiu ofendido, entrou com toda essa parte processual, assim, para prender o pastor. E o assunto chegou no STF. E isso foi em 2017 ou 2016,
né? Não me lembro bem certinho o ano agora, mas a sentença do STF foi muito legal, porque ela diz ali o que se torna discurso de ódio. O que é a discriminação, de fato. Uhum. É porque discurso de ódio ainda não era o termo da época. Uhum. Discurso de ódio é um termo mais recente. Certo. Mas, por exemplo, existe a discriminação, você é o Fabiano, eu sou o Gabriel. Uhum. É uma discriminação lógica. Assim. Você é Uma diferenciação. Uma diferenciação. Existe uma discriminação valorativa. Você é mais experiente do que eu. Tem uma idade a mais do que eu. Faz sentido. Né? O Gabriel, ele tem mais cabelo. Tem. Né? É uma discriminação valorativa. Você isso é melhor ou pior do que a outra situação. Uhum. Até aí, não há discriminação no sentido jurídico da coisa. Certo. Pro STF. Agora, daí tem o terceiro nível de discriminação, que é a discriminação que envolve violência, impedimento de liberdades do outro, dominação, extinção e vários outros verbos, né? Matar, coagir. A gente pode colocar várias coisas aí que é de você não deixar a fé como um ato de liberdade do indivíduo, mas como pressão externa. Certo. Sabe? Só que nós temos outros elementos em jogo nesse xadrez brasileiro aí. Nós temos o advento da sociedade hipermoderna, Uhum. que é uma sociedade do cansaço, é a sociedade ofendida, é a sociedade que não tolera, é a sociedade que inchada de informação e uma sociedade pronta para explodir. Uhum. Né? E que as pessoas sim estão mais frágeis psicologicamente. É um fato isso. Então, cada vez mais a forma como nós nos posicionamos pode sim dar um gatilho para uma outra pessoa. Isso é uma realidade. E nós temos as redes sociais, as IAs, os algoritmos, né? Uhum. E qual que é o problema? O problema é que o STF, a última questão de discriminação em redes sociais, é um julgamento que ainda está lá que trata do Orkut. Para você ter noção. Uou. O Orkut ainda existe na justiça. O Poder Judiciário não está acompanhando essas demandas. Então, quando a gente participa desses fóruns de inteligência artificial, direito, justiça, a gente percebe que o caminho que está encaminhando é: você pode ter a tua liberdade religiosa de falar que determinadas práticas sexuais são pecados, mas a partir do momento que você fala isso numa rede social, com um alvo muito grande de pessoas, isso pode ofender essas pessoas. Uhum. E os sensores, só para concluir, e os sensores não vão ser mais o Estado, vão ser as próprias redes sociais. Então, a gente estava falando dessa sociedade hipermoderna e essa identificação entre perseguição e entre simplesmente afeição ou uma diferenciação. A gente teve um programa aqui no Talk sobre comunicação. E nesse programa, o convidado, que foi o Marlon, ele falou... Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Esse cara é bom. Ele falou sobre essa hipermodernidade que faz a gente se relacionar com as redes sociais em forma de algoritmo. O algoritmo só me dá o que eu gosto. Uhum. O algoritmo só concorda comigo. Eu vou me fechando naquele mundo em que eu sou alimentado, que eu tenho sempre razão. Tudo que eu gosto é o melhor. Tudo que eu gosto... Só aparece coisa que eu gosto. E quando chega o antagônico, quando chega o diferente, lá no meu ambiente de trabalho, lá na faculdade... Dá desespero. Eu surto e, se eu não gostar, eu parto para... Junto a isso a fragilidade, né? Me sentir ofendido. Aí pode gerar vingança, pode gerar confusão, pode gerar um processo. Que é a interpretação errada daquilo que realmente caracteriza a perseguição, né? A gente vive isso. E o que eu penso sobre essa questão é que, se você for uma pessoa sensata, você não vai ser perseguida, né? O problema é que também grande parte desses pastores que estão pregando
e causando muito desses frissons, dessas polêmicas que aparecem nas redes sociais, eles agem de acordo com o algoritmo. Certo. Sabe? Eles querem, querendo ou não, lacrar. Tem os lacradores do evangelho. Então, e querendo ou não, cara, se você for uma pessoa sábia, você não vai entrar nessa questão. Você vai abrir... Eu fiz uma consultoria uma vez para uma pessoa que estava sofrendo um processo administrativo por homofobia. Uhum. E distorceram a fala dela, né? Mas na consultoria que eu fiz para essa pessoa, eu falei para ela, quando ela for palestrar, falar ou dar aula, ela estabelecer bem certos critérios. Por exemplo, agora nós vamos falar aquilo que está comprovado segundo o autor. Aqui nós vamos entrar na parte da especulação. Aqui nós vamos agora trazer o elemento religioso para ver se a gente consegue explorar, sabe? Se ela... Só porque às vezes a pessoa fala na empolgação e acaba sendo mal entendida. E se nós pertencemos a uma religião, a uma fé de um Deus que quer que venhamos a falar dele, eu acho que talvez o ponto mais urgente da gente conversar com os pastores, com os líderes, com os influenciadores cristãos, é da sabedoria na hora de falar. Eu vejo assim, Daiane, eu acho que fecha muito com o que você está pontuando. Eu acho que existe uma perseguição inevitável. Sim. Do império das trevas, sim. Essa é inevitável. Que Jesus falou. Que já fomos avisados. Mas existem umas perseguições que a gente entra de graça por nossa conta. Por burrice. Que a gente tenta até botar na conta do evangelho, que a gente chega para Deus e fala, não, essa aqui, né? Deus fala, não, essa aí não estava no programa, essa aí você construiu sozinho. Você se meteu nessa confusão de graça por falta de sabedoria. Né? Por falta de um bom posicionamento, né? De uma confusão desnecessária. Aí já não é perseguição, é uma confusão mesmo, que a gente acaba criando. E eu vejo que a igreja, às vezes, se mete muito nisso aí, os cristãos se metem muito nisso. E é por isso que eu vejo a importância do pastoreio jurídico nesse sentido. Porque quem vai falar isso não vai ser o liderado de um pastor, geralmente, numa igreja. Vai ser o advogado. Então, por isso que eu vejo o papel que nós exercemos no sentido de discipular a igreja por meio da nossa vocação como jurista. E a igreja hoje não me parece muito bem informada e estruturada nessa proteção jurídica, nesse conhecimento jurídico. Vou dar um exemplo prático. O pastor chega para mim e fala, Gabriel, quero que você faça um estatuto para que a gente possa registrar a igreja no cartório, possa abrir porque daí a partir disso possa abrir uma conta para evitar confusão, né? Porque, digamos assim, no começo da igreja, geralmente o pastor acaba recebendo na pessoa física o dinheiro. Então, para evitar esse tipo de problema. E daí o pastor quer colocar tudo aquilo no estatuto que vai dar problema com o cartório. Os termos mais polêmicos, os versículos mais escancarados, né? E daí o advogado fala assim, pastor, isso vai dar problema com o cartório. Isso provavelmente a gente vai ter que judicializar depois. Porque no Poder Judiciário, beleza, vai passar, porque é liberdade religiosa. Mas precisa. Será que a gente não pode ser astuto como a serpente? Fazer um negócio mais simples aqui. Depois toda a nossa confissão de fé a gente faz num regimento, que daí é aprovado em assembleia, não tem como o cartório dar problema. Sabe? Por que a gente tem que... Não, mas tem que ser assim e tal. E, cara, todo advogado que faz isso, ele tem pelo menos uma história disso. De pastor que quer que tenha lá que... Quer criar, entrar na polêmica de forma desnecessária. Né? Porque aquela perseguição, biblicamente, a gente já vai ter. A gente não precisa fazer força. Exato. E daí eu fico triste, porque aquele texto que fala que o povo perece porque falta conhecimento... É por causa disso. Porque eu lembro, eu falei do meu avô várias vezes aqui, mas eu vou falar de novo porque para mim ele é um paradigma.
Porque eu conversava com ele sobre essas coisas, ele ficava louco, ele me gritava assim, aquele italianão, sabe? Uhum. E não sei o que, isso é perseguição. Eu falei, não, vô. Vamos fazer as coisas da forma jurídica. Tem toda uma construção do Brasil inteiro. Legal, discussões públicas, audiências que fizeram para que a gente tivesse essas leis, para que a coisa fosse desse jeito. E não está sendo uma limitação, está sendo só uma adequação aqui para que as coisas andem do jeito que tem que andar dentro do Brasil. Não. Isso é perseguição, eu tenho a minha liberdade de poder pregar do jeito que eu... Daí eu falo, bom, pois é, não é à toa que meu avô estava lá na segunda onda, lá em 1950, 60, né? Uhum. Mas os tempos mudaram. Uhum. Hoje, para você romper o escudo da sociedade em relação ao evangelho, você precisa estar caminhando de uma forma correta na sociedade. Não adianta, é assim que tem que ser. E isso não é uma limitação, porque a gente pode sim e deve continuar pregando que pecado é pecado. Uhum. Né? Mas isso não é um problema. Isso dificilmente você vai ser perseguido ou vai ter alguma denúncia no Ministério Público ou alguma coisa. Agora, o que é o problema? É quando você se empolga. Você se empolga e daí... Se lembra os verbos que eu falei? Dominar, Uhum. extinguir, conquistar, sabe? São os verbos que estão lá no STF. E daí quando você olha para a linguagem dos pastores pregando, nós vamos conquistar o Curitiba para Cristo. Cara, pro secularizado, eles choram. Porque eles acham que a igreja está vindo para matar todo mundo. É uma nova cruzada contra eles. Eles realmente acreditam. Esse aqui é um problema que eu vejo, porque às vezes a gente... não conversa, não dialoga com esses grupos na universidade ou em outros momentos da sociedade, no trabalho, enfim, para discutir a realidade desse ponto, o que as pessoas realmente acreditam. Uhum. E elas realmente acreditam nisso. A igreja está vindo com uma nova cruzada. Porque esse é o linguajar que o STF falou. Definiu como... Então, muitas pessoas, sim, vão ser condenadas por causa da forma ignorante de ter falado os verbos errados. Vai sofrer uma perseguição, vai sofrer uma punição. E até que ela mostre que ela não falou com o intuito de dominar sobre uma outra classe, ela vai passar um bom sufoco lá com o Ministério Público. Então, o que a gente tem visto é que a explicação ela é teórica, né? Ela não existe. Você vai explicar e você vai ter o rótulo de alguém que perseguiu, que teve o discurso de ódio e por aí vai. Agora, Dayan, vamos pensar na perseguição efetiva, a bíblica, Uhum. certo? Vamos supor, chegou a perseguição. Está tendo a perseguição. O que a igreja, instituição, pode ou deve fazer? Juridicamente, biblicamente falando, qual que é o procedimento da instituição nessa hora? A principal delas é você saber a quem recorrer, né? Uma das coisas que a gente perde ponto na prova da ordem da OAB é se você endereçar a petição para o lugar errado. Você pode ser reprovado por causa do endereçamento. Uhum. Então é exatamente isso. Essa questão aqui é a polícia, 190. Essa aqui é uma questão para denunciar no Ministério Público. Essa daqui é uma questão para entrar com uma ação judicial. Por isso que esse assessoramento é tão importante, jurídico. Porque às vezes as pessoas confundem também. E daí as coisas não... Elas até tentam tomar uma atitude, mas faz o caminho errado. Morre na praia. Que não soluciona. Né? Certo? E eu acredito também, Dayan, que vindo isso, é tempo da igreja anunciar que é tempo de perseguição, para que haja todo zelo, haja todo cuidado, toda preparação, que não haja amedrontamento, que não temos o que temer, né? Sim. Não temos, a igreja não tem o que temer, não tem que se submeter, não tem que mudar o discurso, né? Abrir mão, mudar o discurso, talvez mude o tom, né? O jeito. Isso.
mas não tenha que mudar a essência, aquilo que se acredite. Certo? Eu vejo que essa seria a questão espiritual, a postura espiritual da igreja. Nós cremos, nos rendemos aqui, não vamos parar de adorar a Deus. Vamos continuar pregando com toda a ousadia. O que tiverem que fazer, façam com a nossa instituição. Nós vamos procurar todos os meios legais, porque nós sabemos a quem mandar, mas nós vamos continuar crendo e vivendo aquilo que a gente crê. Sim. Como instituição, como grupo reunido. Como indivíduo, a perseguição, eu procuro quem? Eu vou nos mesmos órgãos, eu provo como é que eu tento me proteger de uma perseguição. Então, vamos supor que você, uma pessoa na rua, eu vou dar um exemplo de perseguição que é bem próximo meu. Eu tenho um amigo meu que ele é um refugiado. E ele é refugiado religioso, porque ele veio de um país africano, porque ele se converteu ao cristianismo. E lá eles eram islâmicos. Então, e pelas redes de contato islâmicas, ele já sofreu atentados à vida dele aqui no Brasil. Certo. Né? Então, ele... Qual que é a questão? Ele busca auxílio perante as autoridades nacionais, internacionais. Ele tem toda uma rede de contatos da qual ele presta contas, inclusive. Né? Ele anda armado, por exemplo, em virtude disso. Certo. Porque ele sofreu atentado aqui no Brasil. Né? Olha só. Então, essa é uma questão que é interessante você... Porque daí você tem a parte jurídica, você pode abrir boletim de ocorrência, você pode ter... no caso dele, como ele é refugiado, então ele tem a questão nacional, né, dos órgãos nacionais do Brasil. Enfim, então tem toda essa rede de apoio que você pode procurar. E existem políticas públicas. A grande verdade é que nós temos, às vezes, políticas públicas muito boas que funcionam, só que o pessoal ninguém sabe que tem. Sim. E só alguns poucos que se aproveitam dela, né? Então, a gente entender que a nossa participação na sociedade é importante. A gente pode participar de audiência pública, a gente pode participar de reuniões na Assembleia Legislativa. A gente pode... Porque o problema nosso é que a gente acha que o nosso maior ato de cidadania é o voto. E ele é um dos menores. Um dos menores. Agora, se você está ali participando da vida pública, puxa, isso é tão legal. É um posicionamento. Eu acho que a gente pode colocar isso daí como... O que eu faço na perseguição? Eu vou me posicionar. Você se posiciona naquilo que realmente é religioso. Então, naquilo que... Se for religioso, cara, você não vai ter o que fazer. Mas você vai lá e você se posiciona... Até mesmo, vou buscar os meus direitos. Sim. Né? Segue o processo, é um boletim de ocorrência. Chega a ser um nível de boletim de ocorrência? Boletim de ocorrência. Seja um nível de alguma conversa, algum conselho, faça, né? Um posicionamento social. Atuar, conselho tutelar, sim, se candidatar, ser um cristão que ocupe o seu lugar. Que busca a paz da cidade, como diz em Jeremias 29. Para abençoar a todos. Isso. Até porque cristãos ou não. Se você for olhar toda a filosofia política cristã, católica, evangélica, da Reforma para cá, a finalidade do cristão na sociedade é o bem comum. Só que hoje, quando você fala em bem comum, o pessoal dá risada. Bem comum de quem? Né? Mas, porque, por exemplo, se eu defendo a liberdade religiosa, eu defendo a liberdade religiosa de todos. Né? Eu lembro que quando o governo atual foi lá pro palácio, enfim, eles fizeram praticamente uma cerimônia africana, religiosa africana lá. Uhum. E daí todo mundo falando, misericórdia, isso não pode, isso... Peraí, a liberdade religiosa é para todos. Uhum. Porque se eu começar a criticar esse tipo de ação... Por que poderia ter um culto? Por que poderia...
E não pode ter uma cerimônia... Daqui a pouco, esse mesmo argumento está vindo contra a gente. Contra a gente. A gente não vai poder fazer o culto lá daí. Por isso que as causas de bem comum são as causas dos cristãos. Bem comum, de todos possam ter voto, todos possam ser livres para criar sua empresa, todos possam ser livres para ter a sua religião. Essas causas de bem comum são causas legítimas do cristianismo. Sim. Que o cristianismo conquistou. Né? Isso não existia antes do cristianismo. Uhum. Se for lá para Roma, até existia alguma base, alguma coisa, mas era barbárie. Uhum. Hoje nós estamos vivendo em um período curiosamente triste, né? A gente sabe que tem muita coisa ruim acontecendo, mas comparado com o que se vivia no passado, nós evoluímos muito. Sim. E eu penso assim também, seja na igreja, instituição, seja um cristão, a gente não temer a perseguição. E não abrir mão, né? E não abrir mão é simplesmente se posicionar como um cristão atuante, um cristão que faz o bem comum a todos e não abrir mão das suas convicções. Olha, eu vou continuar declarando, eu vou continuar vivendo isso. E eu penso que nessas horas assim, o amor de Deus transborda, Daniel. Sim. Quando eu penso nos cristãos que Nero tacou fogo, botou os leões para comer, é uma realidade que, a princípio, teoricamente, a gente não vai viver nesse formato. Uhum. Né? Mas eles não abriram mão. E eu falo assim como cristão, não sei como é que você pensa, que venha. Sim. Né? Não vou continuar brigando pelos meus direitos. Poxa, mas eu sou cidadão. Vou continuar me posicionando. Olha, eu sou alguém que luta pelo bem comum. Eu só quero professar a minha fé. Mas se chegar nesse nível, né, de perseguição tão drástica, que venha. Sabe o que você falando me lembrei? Da parábola do joio e do trigo. Eu interpretei esse texto errado por muito tempo. Uhum. Porque eu achava que era um texto que falava sobre a realidade da igreja. Mas é uma questão o próprio texto, o próprio Jesus explica depois que o campo é o mundo. Uhum. Não é a igreja. E o joio e o trigo crescem no mundo. Não é na igreja. E quem faz a colheita são os anjos. E o joio e o trigo crescem juntos no mundo. Eu estou sendo bem enfático nisso. Uhum. Essa parábola diz para mim de que nós devemos frutificar no mundo. Uhum. O trigo tá, né? Só que o joio vai crescer também. E cada vez que o joio crescer mais alto, o trigo vai frutificar mais. Onde abundou o pecado, vai abundar a graça também. E talvez o ponto que seja mais dolorido para o cristão, eu penso, é que nós vamos continuar servindo as pessoas para que elas façam o que elas quiserem fazer nessa sociedade. Na esperança de que elas sejam tocadas pelo Evangelho, pelo amor, pela hospitalidade, pelos dons que o Espírito Santo nos capacita, mas que elas vão acabar indo para o inferno, mesmo assim. Mas não foi a gente que piorou o estado. Uhum. Exato. A gente não causou. A gente causar esse mal é algo que eu acho que a gente não precisa causar. Tem um clássico da literatura de Victor Hugo, que é Os Miseráveis. E conta uma história lá, né? Que o bandido, ele roubou o padre. E foi pego pelos policiais. E daí quando eles voltam, o padre fala assim, não, ele esqueceu de levar mais coisas que eu tinha dado para ele. E o drama é a cabeça do cara. Ele fica constrangido. Ele fica constrangido com a graça manifestada pelo padre. E esse é o ponto que eu acho que é a nossa questão hoje nessa sociedade. Uhum. É nós termos esses caras que servem com tamanha graça aqueles que nos perseguem.
aqueles ou nos prejudicam. Que eles vão entrar numa crise profunda. Que eles entram em constrangimento. Só que me parece que, principalmente o segmento evangélico, está indo pelo caminho oposto. Grande parte dele. E é por isso que eu vejo que... Eu vou falar uma coisa bem do meu coração, assim, que eu estava lendo um livro do Tozer, Resgatando o Cristianismo, onde ele falava sobre os cristãos carnais e tal. E ele vai contando que o Espírito Santo ele é como se tivesse pegadas ao longo da história. Estou resumindo assim o livro, né? E ele chama de sucessão apostólica. Ele fala... O Espírito Santo esteve na Igreja Católica, esteve na Igreja da Reforma, esteve na Igreja Missional Arminiana, esteve na Igreja Pentecostal. E para onde agora está soprando o Espírito Santo? Quem que são os próximos? Onde que... E eu vejo, Fabiano, que nós que estamos na frente dessas esferas sociais do direito, da comunicação, da medicina, da educação, esse é o nosso momento. Nós somos aqueles que estão sucedendo os apóstolos nesses lugares. Nessa atuação, nessas esferas. Exato. Porque eu acho que a sociedade, ela precisa ser... A gente precisa fermentar essa sociedade, né? Se bem que fermenta é uma coisa ruim nas parábolas, né? Mas a gente precisa estar ali, influenciando, com o bem, servindo, procurando que aquele lugar... Constrangendo com o bem, com o amor. Com amor. E de uma forma que a gente possa falar assim, eu vou melhorar aqui para que a gente possa trabalhar menos, ser mais efetivo, para a gente possa ter mais tempo para que todos sejam abençoados. Dayan, para a gente poder ir para um fechamento. Existe uma perseguição apocalíptica. Existem 3 linhas que daria um novo podcast, daria um novo programa. Sim. Qual que é a tua visão? Cara, se você quiser se pronunciar, tá bom? Eu venho de uma tradição familiar de pré-milenistas, né? De que acreditam que vai ter um arrebatamento secreto, que vai ter a grande tribulação. Que a igreja não passará pela grande tribulação. Ou vai passar pela metade, ou antes ou depois, enfim, tem... E eu, desde a minha adolescência, eu mudei essa visão. Assim, para mim, eu entendi... Porque os estudos escatológicos que eu tive foram principalmente em teologias sistemáticas reformadas. Então, a visão que eu mais hoje acho correta é a amilenista. Que o milênio ele é simbólico. Né? E quando Jesus voltar, ele vai voltar já para o julgamento. Né? E que a gente já está, de certa forma, numa tribulação. Certo. Isso é interessante, porque os pré-milenistas, geralmente, eles têm uma visão muito assim, então vamos evangelizar e ganhar almas e o mundo jaz no maligno, e, né? Os amilenistas já ficam meio termo, né? Então, vamos se engajar com as coisas da terra também, como forma de adoração ao Senhor, vamos continuar tendo uma vida. E tem os pós-milenistas, que são aqueles que acham que o reino já veio e que agora a gente precisa espalhar, dominar, talvez é o termo que eles usam, seja da teologia dos 7 montes ou da teologia reconstrucionista presbiteriana, que são essas 2 teologias da dominação, elas são pós-milenistas, que então vamos dominar, vamos conquistar tudo, vamos... E eu não gosto dessa última, não. Mas dentro dessa minha perspectiva escatológica, eu acho que a gente tem sim um dever de se envolver com as coisas dessa terra, né? De semear o evangelho, mas também de produzir bens das mais variadas formas. A pregação do evangelho é igualmente importante, né? E cabe ao cristão ter o discernimento do espírito de saber qual que vem antes. Porque muito se discute na missiologia. O que vem primeiro? Pregação do evangelho ou ação social? Né? Essas brigas bobas, do meu ponto de vista. Eu coloco a terceira pessoa da Trindade para resolver esse dilema. Porque as duas coisas são importantes, mas a sujeição ao Espírito Santo para que saber qual que é o momento de pregar o evangelho e qual é o momento de lutar por um direito, é só o Espírito Santo que pode nos dar. Nós não somos capazes de fazer essa diferenciação por causa do nosso pecado. Maravilha, Dayan. Dayan, todo convidado aqui do College Talk precisa deixar uma música, 2 links e 3 livros de dica para o nosso ouvinte. Música.
Música Let's Run, do The Eagle and Child. Eagle and Child é uma banda, se eu não me engano, californiana. E eles são inspirados no C.S. Lewis, porque o bar que o C.S. Lewis e o Tolkien se reuniam para discutir lá filosofia, literatura, o grupo deles, que era os Inklings, era o bar Eagle and Child, que existe até hoje lá na Inglaterra. E, cara, as músicas deles são nessa mesma pegada do C.S. Lewis. Você vai fritar nas letras. Esse Let's Run, ele é uma música que me lembra que a gente precisa correr, a gente precisa ir para aquelas pessoas que estão sofrendo na sua cabeça, para aquelas pessoas que são cínicas na relação com o seu coração. Uhum. E, cara, essa música, para mim, ela é enigmática, posso dizer assim. Essa é a Let's Run, do The Eagle and Child. É uma banda de rock meio alternativo, indie. Ótimo. 2 links. 2 links. O primeiro é do Observatório da Anajuri, da associação que eu faço parte, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, e que toda denúncia de violação à liberdade religiosa pode ser feita lá, e a gente vai estudar, vai correr atrás, a gente vai ajudar a igreja que porventura possa estar sofrendo alguma questão. Entendi. Então nós estamos a serviço da igreja, nós estamos a serviço de todo aquele que denunciar lá no nosso canal. A gente vai colocar em algum dos nossos grupos de pesquisa para trabalhar, para desenvolver parecer, para apresentar uma notificação, uma denúncia para o governo do estado, para o Ministério Público, coisa do tipo. Então esse observatório da Anajuri é uma forma da gente poder saber o que a igreja está precisando também. Uhum. E a nossa disposição em ajudar nesse sentido. Ótimo. Mais um link? Eu fiquei na dúvida, mas eu gosto muito do Scooby, que é uma rede social de leitores, né? Certo. Então eu sempre eu organizava os livros que eu li ali. Certo. Então eu acho que é uma recomendação. E perfeito. Eu gosto, eu acho que é uma recomendação de link. Ótimo. 3 livros. 3 livros. O primeiro é o seu. O primeiro é o meu, né, cara? Se eu não fizer acho justo. Pode mostrar lá. Se eu não fizer o jabá do meu livro, daí também, né? Gente, esse livro aqui é um testemunho. Bom, o Fabiano também tem livros publicados, sabe que um privilégio. Geralmente Deus tem uma forma de realizar as coisas que a gente não imagina, né? Uhum. Que eu acredito que para aqueles que estão na universidade, para aqueles que estão... Esse livro é um livro prático. Não é um livro que vai ficar discutindo muito filosofia, apesar de que tem, mas é principalmente voltado para a parte mais prática de ser luz do evangelho na universidade mesmo. Certo. Mais um livro? Outro livro é o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Porque foi esse livro que colocou um fogo no meu coração. E... cara, C.S. Lewis, né? Te conhecer daí me fez querer conhecer C.S. Lewis. Você foi um dos inspiradores, assim, quando eu te conheci, eu não era... Eu conheci de nome. Mas a paixão que você tem por aquilo que você aprende com ele, ainda aprende, me fez ir conhecer ele. Tem algumas pessoas que chamam ele de o apóstolo das universidades, né? Carinhosamente. E eu acho que ele é um paradigma, inclusive, do evangelismo moderno. Uhum. Porque antigamente a gente falava assim, você precisa de Jesus, tal, Jesus morreu na cruz para te salvar, tal, a gente prega o evangelho. Mas talvez o C.S. Lewis ele nos trouxe uma demanda de evangelismo que é muito sutil e que é muito profunda. Que ele conta na biografia dele de que quando ele se converteu, ele foi como se ele fosse tirado dele mesmo. Ele fosse liberto dele mesmo. E eu acho que essa é uma proposta da gente poder questionar a identidade das pessoas. Por que você é assim? Uhum. Todo esse peso que você está carregando é porque você quer ser alguém. Você está carregando um fardo nas costas porque você acha que você deve ser essa pessoa. E esse peso está te apertando, está te espremendo, está te exaurindo. O que Cristo oferece é que você seja livre de você mesmo. De que você não tenha necessidade de querer ser quem você acha que deve ser. E essa liberdade identitária que Cristo oferece, de sermos livres de... Cara, para mim isso é uma graça que o C.S. Lewis trouxe assim, para mim,
e que eu acho que é um paradigma quando eu vou falar de Deus. Entendeu? Sim. Terceiro livro. Cara, terceiro livro, eu não tinha pensado agora. Deixa eu pensar um terceiro livro agora que... Ah, sim. Cristianismo e Política, do Robson Cavalcante. Ótimo. Do meu ponto de vista, esse é o melhor livro brasileiro para tratar do assunto. O Robson Cavalcante, ele foi um ministro anglicano e ele... Cara, o livro dele ele faz todo um paralelo da tradição cristã, da relação com política, muito boa. E ele vai falar também sobre aspectos missiológicos, ele vai falar sobre política, sobre essa questão do engajamento social. Ele era talvez um pouquinho mais, vou dizer assim, de esquerda na sua visão social, mas ele é profundamente bíblico, certo. Assim, que, cara, e não levando em consideração talvez o posicionamento político dele, o livro dele é um livro honesto, sabe? É um livro que sabe reconhecer coisas boas do outro lado. Então, a honestidade intelectual, o temor cristão e o aprofundamento histórico-teológico desse livro, assim, é um livro que você não pode deixar de ler. Se você está envolvido com essas questões de política, de sociedade, de teologia, dessa questão. Para mim, esse livro foi o que mais me marcou aí nesses últimos anos. Daí agora eu vou pedir para você olhar para a câmera e deixar uma mensagem para a galera que está nos ouvindo. Abençoa a vida deles. Fique à vontade para compartilhar com essa galera aí que está aqui acompanhando a gente. Gente, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você é envolvido com a missão universitária. E nós precisamos de missionários cristãos em todas as esferas da sociedade. Não para dominá-las, mas para servi-las. Nós precisamos amar de forma a que as pessoas elas possam ter o nome de Cristo santificado no coração. Aliás, esse é o termo que Pedro usa numa das suas cartas. Ele fala: antes santifiquem a Cristo em vossos corações, estejam sempre aptos para responder a qualquer um que vos perguntar a razão da esperança que há em vós, com toda a mansidão e respeito, para que eles sejam envergonhados quanto à sua forma de proceder. Eu guardei esse texto no meu coração porque eu primeiro me questionava o que é santificar a Cristo no coração. É nós mostrarmos para as pessoas de Jesus de tal forma que elas sejam saciadas, elas tenham vontade, elas tenham um desejo de conhecer a Cristo. É tornar o nome de Cristo santo no meio das pessoas. Fazendo isso com mansidão, com respeito, mas também sabendo responder a qualquer um que perguntar a razão da esperança. Porque a nossa esperança é a salvação de Cristo, realizada na cruz do Calvário, em que não há outro Deus que tenha se corporizado dessa forma e feito tamanho amor por nós, da qual nós não somos dignos, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas a graça dele nos permite vencermos o pecado, vencermos as estruturas de pensamento que estão travando a nossa sociedade e permitindo também santificar as estruturas sociais. E isso não é papo de esquerda, né? Isso não é papo de militante, isso é parte de cristão que ama todas as coisas que foram criadas por Deus. E eu conto com vocês para que essa missão continue nas universidades e depois das especializações dos temas que vocês estudaram na universidade e depois das implementações de políticas públicas baseadas naquilo que vocês estudaram na universidade, para que isso seja feito, para que possamos ter um pouquinho de bem comum e poder usufruir de um pouco mais de bênção na sociedade, que inevitavelmente a gente sabe que jaz o maligno, que vai de mal a pior, que Jesus falou isso em Mateus 24, Lucas 21, mas que Jesus ainda nos chama para continuar brilhando como luzeiros nessa sociedade. Então, gente, tamo junto. Eu amo vocês, amo você, Fabiano. Eu te amo, Daiane. Né? Você é um cara que me ouviu em muitos momentos, você é um cara que me orientou em muitos momentos, em muitas crises também, né? E sou muito grato a Deus pela sua vida e por esse convite. É uma honra para mim estar aqui, poder falar um pouco do meu coração, cara, porque eu falei daquilo que queima no meu coração aqui, e eu espero que pela graça de Deus as pessoas possam
ser inspirados por isso de alguma forma para continuar vivendo a graça plena do Evangelho, né? Independente de perseguição, independente do desafio que possa acontecer, mas com sabedoria, para que a gente não fique entrando nesse joguinho bobo político de discurso de ódio, etc. Não temos. Mas para que as pessoas falem assim, puxa, essa pessoa sabe amar, essa pessoa sabe servir, essa pessoa sabe falar. Então, é a minha oração para vocês, esse é o meu desejo. E, gente, se quiserem falar comigo, procura lá no Instagram, eu geralmente estou mais ativo lá, manda mensagem, e o que eu puder ajudar vocês, né? E como eu gosto que o Paulo fala em Romanos 1:11 ou 1:14, não lembro agora, eu quero ir para Roma para abençoar vocês com algum fruto espiritual, mas também eu quero colher algum fruto espiritual, né? Eu sei que Deus tem me dado uma graça nesses assuntos, mas quando eu estiver com vocês, eu também eu quero saber aquilo que o Espírito tem falado na vida de vocês, porque isso para mim fortalece a minha fé, isso também me estimula a continuar lutando pela que a verdade do Evangelho seja sempre santificada na sociedade. Mas isso é o que você semeia, Dayan. Assim como você falou que eu pude te ouvir em muitos momentos, não tem nenhum momento que eu não te ouço, Dayan, que eu não aprenda contigo. Glória a Deus. Né? Você me inspira a muitas coisas e, valeu demais, querido. Deus abençoe muito você, tá bom? Amém. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Galerinha, um grande abraço para você. Semana que vem estamos com mais um programa do Oncology Talk. Até lá, tchau!